Eita, nós estamos juntos mais uma vez, seja bem-vindo. O Lucas está junto contigo. Calma que vai dar certo, tá? Eu te prometo. Pega aqui na mão, tamo junto, tamo junto. Ok. Fala sobre as taxas de um fundo de investimento, tá? Taxa de administração, taxa de performance, taxa de entrada e taxa de saída. Começar pelas duas mais simples, mais fáceis e até poucos fundos ainda cobram, né? Que são as taxas de entrada e taxa de saída. Taxa de entrada e taxa de saída, as mais simples pra gente conversar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Taxa de entrada. A taxa de entrada é como se fosse um pedágio. Então, é um pedágio que eu pago para entrar. Então, tá aqui, é um pedágio. Ou seja, cada vez que eu vou entrar no fundo, toda vez que eu vou fazer aporte no fundo, o fundo me cobra esse pedágio. Cara, é bem pouco usual, tá? Para a Previdência tem ainda mais isso, chama taxa de carregamento, lá um nomezinho diferente, mas é a mesma história. Mas é bem pouco usual os fundos cobrarem. Mas tem vezes que pode ser cobrado. Por exemplo, se ele falar que a taxa de entrada, só um exemplo aqui, tá? Se a taxa de entrada, às vezes o cara, Lucas, o meu fundo não é 5%. Não é, estou inventando aqui. Vamos supor que a taxa de entrada seja 10%. Num exemplo, para deixar lá, é um exemplo, ok? Aí eu vou lá e faço uma aplicação de 10 mil reais. 10 mil reais. Na verdade, esses 10 mil não vai entrar como 10 mil, porque tem uma taxa de entrada. Então, já na entrada eu pago o pedágio. De quanto? 10%. Ou seja, taxa de entrada aqui, que é de 10%, vai cobrar aqui, então, R$1.000. Ou seja, a minha aplicação vai ser registrada como R$9.000. R$9.000. Ou seja, R$1.000 eu já deixo lá na entrada como pedágio. Então, incide sobre o quê? Incide somente sobre a minha aplicação. Não incide sobre rendimento, não incide sobre o valor que está lá dentro do fundo, como é a taxa de administração, incide somente sobre a minha aplicação. Ok. Já a taxa de saída, né? Taxa de entrada, taxa de ingresso, ok? Ingresso ou entrada, a mesma coisa. Taxa de saída, como o próprio nome diz, é também um pedágio, só que é um pedágio que eu pago na volta da praia. Esse aqui eu pago na entrada da praia, para ir para a praia, e a taxa de saída eu pago um pedágio na volta. Na volta, esse pedágio, tá? Então vamos supor que tem aqui, olha, taxa de saída é também de 10%, vamos supor, é um exemplo, ok? Aí olha só, aqui na entrada incide sobre a aplicação, a taxa de saída incide sobre o resgate, óbvio. Então, aqui no resgate, de novo, cara, não interessa o que é rentabilidade ou o que é meu dinheiro, ele incide sobre o total do resgate. Então, resgate foi de quanto? Olha, o resgate foi de R$50.000. Então, quanto que é a taxa de saída? Quanto é que eu tenho que deixar de pedágio aqui para a taxa de saída? Tá lá, 10%, né? Ou seja, tem que deixar aqui R$5.000 de taxa de saída. Totalizando com quanto que eu levo para casa? 45 mil. Claro, ainda tem impostos, etc, etc, etc. Mas depois dessa taxa aqui, óbvio, ok? Então, quanto é que eu vou ficar aqui com o meu resgate? R$45.000. Para que servem essas taxas aqui? Basicamente o seguinte, o fundo pega e fala o seguinte, cara, cada vez que tu aportar no meu fundo, eu tenho que ir no mercado comprar ativos. Então, eu preciso que tu me ajude com uma taxinha para ter esse custo. Ou, cada vez que tu pede resgate, eu tenho que ir no mercado vender ativos. Então, eu preciso de uma taxinha para tu conseguir me ajudar nesses custos. Então, tá aqui. Taxa de entrada, taxa de saída é o percentual. A taxa de entrada incide sobre o percentual que eu entrei no fundo. E a taxa de saída eu pago sobre o percentual que eu saí do fundo. Ou seja, taxa de saída eu pago na saída, sobre quando eu estou saindo. Não é sobre a rentabilidade, não é sobre o que tu não estava lá. É sobre quando o meu resgate, independente de quanto eu esteja no fundo. Eu posso ter 1 milhão nesse fundo, eu cobro sobre o que eu estou saindo. E aqui também, posso ter 500 milhões no fundo, eu cobro sobre quanto eu estou entrando. Essa é a ideia básica. Essas são bem comuns, tá? Agora a gente entra nas taxas mais dia a dia. Primeira delas, taxa de administração. Agora sim começa a ficar bonito. A taxa de administração vai ser um percentual ao ano, ou seja, olha, quando diz que é 2%, quando diz que é 3%, significa 2% ao ano, 3% ao ano. Porém, ela é cobrada e deduzida
diariamente, ou seja, todos os dias ela é cobrada e reduzida. Ela faz lá, olha, qual é a taxa equivalente para um dia? 2% ao ano, quanto que é para um dia? 0,0000, desconta esse valor. Importante lembrar que, sempre que um fundo divulga a rentabilidade, olha, o fundo rendeu 20% esse ano, já é líquida da taxa de administração. Ou seja, quando eu digo que um fundo rendeu 20% esse ano, é depois de pagar a taxa de administração. Então, o fundo rendeu 20%, ou seja, eu já descontei a taxa de administração e mesmo assim rendeu 20%. Essa é a ideia. Então, a rentabilidade ela é sempre líquida da taxa de administração. E a taxa de administração afeta o valor da cota. Ou seja, eu quando pago taxa de administração, eu estou tendo uma diminuição no valor da cota, não no número de cotas. Porque tem um tal do Come Cotas, que é o imposto de renda, que o Come Cotas reduz o número de cotas. Esse cara aqui reduz o valor da cota e não o número de cotas. Cuidado para não te confundir, ok? Então, afeta o valor da cota de quanto tempo? Obviamente, diariamente, ok? A rentabilidade sempre que divulgada é líquida da taxa de administração, ou seja, já pagou a taxa de administração, depois da taxa de administração. É um percentual ao ano, porém ele é cobrado e deduzido todos os dias. Ok? O fundo pode cobrar quanto ele quiser a taxa de administração. Normalmente os fundos que têm mais trabalho de renda variável, cambial, por exemplo, cobram taxas mais altas e os fundos mais simples, mais de renda fixa, mais perto de renda fixa, eles vão te cobrar taxas mais reduzidas. Tu pode procurar um banco e tal que te cobra taxas mais baixas de administração e tal. Lembrando que esse valor, a base de cálculo para a taxa de administração é o valor atual do fundo, ou seja, valor atual da aplicação. Ou seja, não é o valor que eu apliquei tão somente, não é o valor de rentabilidade tão somente, é o valor que tem lá atualmente. Ou seja, se eu apliquei aplicação e atual, vou montar uma tabelinha aqui, ok? Apliquei 100 mil e atualmente eu tenho 150 mil, a taxa de administração vai incidir sobre os 150. Isso aqui também acontece ao contrário. Se eu apliquei 100 mil e eu tenho hoje 30 mil, fundo de ações, perdi boa parte do meu dinheiro. A taxa de administração não é sobre os 100 mil, a taxa de administração é sobre os 30 mil. Ou seja, sempre sobre o valor atual dentro do fundo. Ok? Pega o valor atual, é sobre esse valor que vai ser cobrado a taxa de administração diariamente. Então, taxa de administração está aí. De novo, mesmo com patrimônio líquido negativo, ou seja, patrimônio líquido não, mesmo com rentabilidade negativa, o administrador tem o direito de cobrar a taxa de administração, normal. Se tu quiser, tu muda de fundo, resgata e vai para outro fundo, mas a taxa de administração, ele pode sempre ser cobrado. Claro, ele cobra se ele quiser. Se ele quiser, não vou te cobrar esse ano, ele não cobra. Mas ele tem o direito de cobrar se ele quiser. Nunca vi ele não cobrar, tá? Então, ele pode cobrar se ele quiser. Já a taxa de performance, vou separar aqui para deixar claro que está separando, né? Já a taxa de performance, é a taxa que eu vou cobrar sempre que eu performar bem. Como assim? Não é performar bem. Sempre que eu performar acima do meu indicador de rentabilidade. Por exemplo, olha, vamos supor, eu tenho um fundo aqui que o objetivo é superar o CDI, um fundo qualquer. Aí o que acontece na prática? Está aqui o fundo, ok? E está aqui o CDI. Fui melhor que o CDI? Putz, fui. Olha aqui, ó. Toda essa parte aqui, eu fui melhor que o CDI. Rendi mais que o CDI. Posso cobrar taxa de performance? Se é que tem taxa de performance, tem fundos que tem fundos que não tem. Não é todo fundo que tem. Ah, esse fundo é taxa de performance. Posso cobrar? Posso. Sobre esse excedente aqui, eu vou cobrar taxa de performance. Por exemplo, olha, sobre o excedente aqui, eu vou cobrar 10% de taxa de performance. Ou seja, tu me entrega 10% só do excedente. Então, esse aqui foi teu ganho adicional sobre o CDI, ou seja, estou acima do CDI. Esse pedacinho aqui, que é 10%, vamos supor, tu vai me entregar como taxa de performance. Como se fosse um bônus para o cara ter performado bem. Essa é a ideia básica. Essa taxa de performance, ela é
semestral, ok? Ou seja, ela faz um ciclo semestral. Semestralmente ela é cobrada. Olha, nesse semestre, como é que a gente foi? Olha, o CDI deu 7%. E a gente foi melhor que 7%? Ah, foi. Então pode cobrar. No semestre todo, pegar a média do semestre, ok? Não é um dia específico só. Então, e também a tua prova vai usar uma coisa chamada linha d'água. Linha d'água. O que é a linha d'água? É a metodologia para calcular, para cobrar taxa de performance. O que é essa linha d'água? É mais ou menos assim, quer ver? Ó? Vamos supor que aqui, vamos desenhar um gráficozinho aqui para tu entender e ficar claro. Olha só. Tá aqui o gráficozinho. Preto vai ser o fundo, ok? Tá aqui F de fundo. E é um indicador de rentabilidade do fundo, ou seja, quem ele quer ir melhor, ok? Então vamos lá, aqui e aqui. Tá aqui o fundo, ó, tá, performance, fundo muito louco, fundo de renda variável aqui. Aí olha só, vamos supor que cada ponto que for fazendo seja um semestre, seja um ponto para cobrar ou não taxa de performance, ok? Claro que isso aqui é uma simplificação da realidade, de novo, é por semestre, tem que ver a média no semestre todo, mas só para tu enxergar a linha d'água. O que é a ideia básica? Tá aqui, o indicador é azul, fundo é o preto, o indicador é azul. Então se for pegar aqui, o indicador está aqui e o fundo está aqui. O fundo está pior do que o indicador, não pode cobrar taxa de performance, porque a taxa de performance só é cobrada quando eu sou melhor que o meu indicador. Ok, seguiu o jogo. Pega aí, deixa eu pegar aqui, aqui. O meu indicador está aqui e minha taxa de performance está aqui em cima. Posso cobrar? Ah, posso, porque o fundo está melhor que o indicador. Então, aqui, sobre esse pedaço que eu fui melhor, eu cobro taxa de performance. Fechou. Aí segue o jogo, tal, aqui. Meu indicador está aqui embaixo, é azul, e o meu fundo está aqui em cima. Estou melhor que o indicador? Estou. Posso cobrar taxa de performance? Não. Por quê? Porque o fundo já veio até aqui, ó. Aqui é a minha referência do fundo. O meu fundo já esteve aqui em cima. Então aqui, quando ele vem aqui em cima, se cria essa linhazinha azul que se chama de linha d'água. Então, é a ideia de recorde mundial. Tu já teve lá. Só vai poder cobrar se tu chegar e bater de novo esse recorde. Aí o que acontece? Continua acontecendo, tal, as coisas. Aí aqui, vamos botar mais aqui para ficar mais claro. O fundo está aqui, ok? E o indicador de rentabilidade está aqui. Estou melhor do que o azul que é o indicador? O azul está aqui, o preto está aqui. Ah, o fundo está melhor. Estou melhor do que eu mesmo? Sim. Então aqui eu posso cobrar taxa de performance e a linha d'água vem aqui para cima agora. Ou seja, é a ideia de recorde mundial. O fundo tem que bater o indicador e também a sua própria história. Então, tem essa referência, o fundo só pode cobrar de novo se ele for melhor que essa linha d'água. Então, questãozinha de prova. Olha, metodologia utilizada para cobrar taxa de performance, linha d'água. A ideia de recorde mundial, de bater o seu próprio recorde, de ser sempre melhor que ele mesmo. Ok? Ciclo semestral, cobrado depois de todas as despesas, taxa de performance, tem que abater todas as despesas, depois só eu posso cobrar. E esse cara aqui, taxa de administração, calculo e deduz diariamente. Lembrando, esse aqui só vai cobrar se tiver ganho, porque ele está performando melhor. Esse aqui cobra independente de ganho ou não, tá bom? E aquelas duas ali menos comuns, entrada e saída, muito fácil. Se eu entrei, eu pago sobre o que eu entrei, e se tiver saída, eu pago sobre o que eu saí. Nem todo fundo tem taxa de performance, tem uns que tem, outros que não tem. Lembrando que somente fundo